Sei que vocês ficaram muito tempo de pé aí, sentaram, ficaram de pé, sentaram. Vamos ficar de pé só mais um pouquinho, por favor. Quero parabenizar vocês aí, ter vindo para a igreja, né? Um dia de chuva. Muita água, né? Eu tenho algo para compartilhar com a igreja hoje, mas eu queria orar antes com vocês. Queria pedir ajuda a vocês, intercessão também, tá bom? Eu estou com parte da mensagem aqui, e a outra vai ser construída no decorrer da pregação. Então eu quero pedir a vocês ajuda, pedir sabedoria, entendimento de Deus, para ser íntegro com essa mensagem, genuíno, temente ao Senhor. Paulo diz, falo de Deus como na presença de Deus. Então a gente tem que ter respeito e zelo pela ministração da palavra, por ouvir, também por falar, porque Deus está o quê? Está o quê, pessoal? Presente. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, vamos ver se esse versículo fala disso mesmo hoje, tá bom? Vamos ver se isso faz sentido, né? Tem algumas palavras difíceis de falar, talvez hoje, outras mais fáceis, e eu preciso de graça de Deus para isso, né? Pra gente, porque a gente não fala para os outros, a gente fala para nós mesmos, né? Paulo também diz, subjuga o meu corpo à servidão, para que quando eu venha pregar, eu não seja reprovado. Então, às vezes a mensagem, uma coisa que o Juscelio falou um dia desse, eu não prego só o que eu vivo, eu prego o que eu creio, para que eu possa viver, né? Então tem coisa que a gente fala, que a gente diz, nossa, bateu em mim. Vamos orar? Vamos orar então. Estenda sua mão para cá, por gentileza. Peça misericórdia a Deus. Você quer ouvir a voz de Deus? Eu também quero. Então é por você, na verdade, essa oração. Você sai daqui carente de ouvir a voz do Senhor. Peça a Deus sabedoria, entendimento espiritual, conhecimento revelado, inteligência do alto, para que a gente possa compreender o que Deus quer para essa noite, que vai ser construído, e tudo está sendo falado aqui durante esse tempo, que vai ser falado aqui depois desse tema. A gente quer ser fiel. Então ore a Deus, peça, coloque uma mão no seu coração e a outra para cá. E continue orando, liberando palavras, orando aí. Você que acredita e crê e vive isso, ore em línguas. Espírito de Deus, pedimos ao Senhor uma inspiração, Senhor. Um temor realmente inundou meu coração aqui, para ser genuíno, íntegro com essa palavra. Não negociar, não tutibiar, mas te peço a unção para isso também. Espírito de Deus, unge a minha vida hoje aqui. Unge mais uma vez, dá um óleo fresco aqui para falar as palavras reveladas que vêm de Ti. Nós pedimos isso em nome de Jesus, Senhor. Em o nome de Jesus, amarra o valente. Desfaz toda barreira, tudo aquilo que é de contrário, Senhor. Tudo que se levanta contra o conhecimento do Senhor, toda seta e dado maligno. Que tudo isso seja desfeito no poder do nome de Jesus. Tudo que é contrário, Senhor, à Tua palavra. Tudo que é contrário à pregação do Evangelho. A verdade. Então amarra o valente e fala o que o Senhor quer falar essa noite aqui, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir a Jesus, que Ele merece, Ele é digno. Amém. Ainda em pé, pegue sua Bíblia aí, fique em pé. Queria pedir para os meninos projetar. A gente está fazendo o exercício onde a gente está ministrando, né? Eu sei que o pastor Ney libera. A gente está fazendo o exercício de fazer as pessoas pegar a própria Bíblia para poder ler. Ah, mas eu não trouxe minha Bíblia. Então coloca aí junto com o irmão, e aí que ele te ajuda aí. Abra aí Mateus capítulo 18, por gentileza. Ok? Mateus 18. A gente tem que criar o hábito de ter uma Bíblia, né? De ler uma Bíblia, de possuir, de trazer ela para a casa do Senhor. Ah, mas eu só tenho no meu smartphone, é a Bíblia? Então pronto, lê aí a Bíblia, cara. O problema vai ser quando descarregar, então, mas tudo bem. Mas aí lê tua Bíblia, o importante é a verdade, né? Eu gosto assim, né, de papel. Eu também leio aqui, às vezes no celular também. Mas aqui é extra gigante, então é melhor para mim também. E papel, eu gosto de fazer o método, então tenho que marcar. Vamos ler o versículo 15. Diz assim, 15 até o 20. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguilho entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se porém não te ouvir,
toma ainda contigo 1 ou 2 testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dizei à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considerai como gentio publicano. Ok. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está no céu. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Podeis sentar em nome de Jesus. Sua Bíblia aberta, por favor. Vamos examinar um pouquinho esse texto aqui. Queridos, esse texto ele é muito falado a respeito, é extraído desse texto um princípio, muitas vezes, e é o princípio da oração. Muitas vezes nós usamos isso só para falar sobre o poder da concordância em oração. Se 2 concordar, tá ligado. Já ouvi pessoas até usar isso como jargão, né? Tá ligado. Tá ligado aqui, então tá ligado lá. Como se 2 pessoas concordassem acerca de qualquer coisa errada também, Deus teria que atender, porque 2 pessoas aqui na terra concordou. E baseado nesse princípio aqui, né, nesse ensinamento aqui, nesse contexto que eu vou explicar para você, é que nós vamos falar e trilhar um caminho hoje. Porque comunhão, para mim, ela tem alguns frutos, ela expressa algumas coisas, alguns valores importantes para que exista comunhão. Porque toda comunhão provocada ou imposta, ela é legalismo. Se eu disser, você tem que amar seu irmão, você tem que respeitar seu irmão, é um princípio. Mas se não é respeitado com amor, se não é feito com amor e baseado na verdade de Deus, é apenas uma obediência a um princípio. Paulo, quando foi pedir para Filemon receber Onésimo, ele disse assim: Onésimo, eu tenho autoridade para te mandar o que convém. Eu posso te mandar e você fazer. Porém, entretanto, eu quero que você faça isso em nome do amor. Em nome do amor. Então, certamente o que ele queria era que Filemon entendesse o princípio para receber Onésimo em sua casa novamente. Ele não queria só que ele recebesse, ele queria que ele entendesse. Então ele não impôs, ele ensinou para que ele pudesse fazer e praticar. E esse texto aqui me deixa, esses dias eu vou falar sobre isso aqui, porque foi um texto que nos veio na oração. A gente reúne 6 horas para orar, 6 horas da manhã, e de repente, todo dia nós temos uma palavra para orar. E esse versículo só saltou no nosso coração. E eu comecei a observar ele na oração, durante estava orando, período da oração, e olhando para os versículos, passando a vista no texto, para que eu pudesse orar conforme está escrito. E uma das coisas que me chamou a atenção aqui, foi justamente o que Jesus fala sobre desligar e ligar. Porque quando fala de comunhão no Antigo Testamento, não vou fazer não dá tempo também, e eu também confesso para você que precisaria de muito mais tempo para trazer alguma bibliologia assim para você sobre comunhão do Antigo e do Novo Testamento, porque se formos ver a perspectiva do Antigo Testamento, vamos ver o povo de Israel. Se vamos ver a perspectiva do Novo Testamento, vamos ver o povo de Deus, a igreja do Senhor. Mas um dos princípios do Antigo Testamento que fala sobre isso, fala assim: ó, quão bom e quão suave viver, ou que os irmãos vivam em comunhão. Aí ele vai continuar. Como é que continua o versículo? Todo mundo, vamos lá. É como um óleo na cabeça e sobre. Então pronto, a comunhão não gerou o derramamento do óleo. O derramamento do óleo gera a comunhão. Ele junta, ele gruda, ele deixa tudo junto, conectado. Então é uma ação do Espírito. A igreja estava vivendo em comunhão no primeiro capítulo, segundo capítulo de Atos dos Apóstolos, não porque Jesus disse, fiquem em comunhão, ele disse, fiquem em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Quando o poder veio, quando a presença de Deus veio, eles se proporam a viver um com o outro, a viver em comunidade, em família,
e poder repartir o pão, em orar e na doutrina. Mas o que provocou isso foi a presença de Deus. A presença de Deus constrange, ela quebra jugo. A presença de Deus, ela traz um constrangimento ao nosso coração. A presença de Deus, ela vem, a unção de Deus vem para nos conectar. É impressionante, às vezes você encontra pessoas em outras nações, como a gente tem a oportunidade, começa a conversar com a pessoa, e de repente cria uma afinidade, um vínculo, que parece que você conhece a pessoa há anos e anos. De repente você faz uma amizade, acaba até projetando, fazendo coisas juntos ali, você diz, poxa, nós conhecemos há tanto pouco tempo, já estamos nos entendendo. Eu lembro que quando eu conheci o pastor Ney, lá em Xinguara, no Pará, né? O lugar mais quente que eu fui na terra toda, né? Agora que eu fui para o Acre, fui para outras regiões, meu pai mora no sertão, né? Mas Xinguara ele passa. Eu acho que quando Deus disse, o Nabucodonosor disse, acenda a fornalha 7 vezes, ele teve uma inspiração assim sobre Xinguara e mandou fazer. Deus pensou em Xinguara e disse, faz igual a Xinguara. E eu conheci o pastor Ney, foi interessante que a gente conheceu na sexta, eu acho, na quinta. Quando foi no sábado, nós estávamos andando junto lá no carro dele, que inclusive é esse mesmo carro, né? Já faz 85 anos que ele tem esse carro aí. E nós andando lá e o pessoal, vocês se conheciam da onde? A gente não se conheceu agora, quinta-feira. Como é que vocês estão aí andando para cima e para baixo, vocês dois juntos aí? Foi automaticamente, né? Eu creio que ele se apaixonou por mim, Deus colocou no coração dele, libertou ele dessas coisas, mas trouxe assim uma afinidade muito forte naquele momento. Mas é uma conexão que aconteceu de quê? Do Espírito. Então, tudo que a gente precisa esperar e viver como igreja, precisamos depender do Espírito. A comunhão é provocada pela oração e pela doutrina. Se ela for uma coisa forçada, ela é automática, ela é superficial e é obra de palha. Ela precisa ser uma ação espiritual para que ela possa quebrar o orgulho, a soberba, a arrogância, a altivez de espírito, para que ela possa trazer mais humildade um com o outro, porque junto com a unção que despedaça o jugo, também vem um princípio, vem um respeito, vem a honra, vem o amor, e isso não é extraído de um ser humano que não tem a presença, ou que pelo menos não desfruta da presença. Às vezes a gente erra muito, querer que as pessoas mudem o comportamento como marido, mude o comportamento como esposa, como pai, como filho, apenas trocando o quê? O fruto da árvore. Nós precisamos trabalhar na raiz, e a raiz é o encontro com Deus. Não é o encontro, o evento, viu? É o encontro verdadeiro com Deus, assim, tipo, acontece às vezes no evento, né? Mas é o encontro com Deus, é um encontro genuíno com o Senhor, onde nossas barreiras, nossos limites, nossas reservas são quebradas, onde o coração submisso um ao outro começa a existir. E eu quero usar este princípio aqui desse texto, que foi que Deus me inspirou, para mostrar que existe muito efeito e algo sobrenatural quando tem uma concordância, quando existe uma ligação, existe um efeito extraordinário, sobrenatural, porque isso não é uma ligação que a gente provoca sozinho, é uma ligação que já é provocada pelo Espírito de Deus, que já traz conexão para que haja um efeito, porque Newton era crente, sabe que ele foi crente, né? E ele disse que para cada ação há uma reação. Nós entendemos, irmãos, que toda boa dádiva, todo bom dom perfeito vem de Deus. Entendemos que a ação do Espírito é a graça, como diz Tito 2,14 e 15, que a graça, ela nos educa para a salvação. Quem faz tudo isso é o Senhor. Eu não posso achar que a pessoa ora porque ela é que entendeu o princípio da oração, e às vezes eu digo, não, Deus motivou essa pessoa a orar, e às vezes não quero dizer que Deus usou essa pessoa também, para que ela possa partir o pão, que Deus conduziu essa pessoa a ter comunhão também, e ter essa pessoa a obedecer a doutrina. Parece que só a oração é espiritual. Somente a oração é espiritual, somente a oração é algo inspirado por Deus. Tudo isso, toda a ação, toda a estrutura da igreja primitiva, eu não chamo Atos dos Apóstolos esse livro, eu chamo esse livro de Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Então tudo que aconteceu aqui foi um mover do Espírito.
Foi uma ação espiritual, foi um derramar tão grande do Espírito, que julgos foram caindo, que aquele que era tímido, tinha medo de morrer, de repente se levantou, no meio de uma multidão, começou a pregar e ganhou 3.000 pessoas. Deus converteu o coração desse homem. Esse mesmo homem também que tinha medo de morrer, um dia o anjo teve que acordar ele ia morrer no outro dia, mas o anjo: acorda, Pedro, levanta, vou te libertar, vou te livrar daqui. Mudou o coração dele. Somente o Espírito de Deus pode fazer isso. Eu não posso achar que o ser humano por si só possa fazer, porque a Bíblia diz que nenhum homem busca a Deus, nenhum homem sequer, capítulo 3 de Romanos. É uma ação divina. O que eu preciso fazer é me render, é deixar que o Espírito conduza a minha vida. Dentro deste princípio, eu quero mostrar para vocês que existe um poder muito grande chamado concordância. Concordância, irmão, quando ele diz: se dois concordar, as coisas acontecem. Tem que haver concordância, porque comunhão é comum, é uma ação comum. É uma coisa que eu faço e você faz, não é que você faz e eu fico aqui. Nós temos que ter comunhão. Nós temos que andar na mesma pegada. Uma das palavras, eu fui procurar alguns dicionários diferentes, como até léxico também, para poder falar. E uma das coisas que fala que a comunhão é a associação com uma pessoa. É envolvendo amizade com ela, incluindo participação nos seus sentimentos. Então não quer dizer que eu tenho comunhão, porque eu estou aqui, só eu e ele aqui, nós estamos aqui, temos tempo de comunhão. Isso não quer dizer. Se a gente não compactua do mesmo sentimento, eu posso estar a quilômetros de distância. Mas se eu compactuo do mesmo sentimento, se há empatia, se há respeito, se há honra, se há amor, eu posso ter comunhão com ele. Eu posso ter relacionamento com ele. Porque inclui sentimentos, não presença apenas, mas laços. Às vezes as pessoas estão dentro de casa, o marido e a mulher, e não tem comunhão. Estou errado? Estou mentindo? Nós vamos falar sobre isso aqui agora também. Aqui já separadinho também. Porque se a gente quer fazer alguma coisa na igreja, a gente tem que fazer em casa, né? Se a gente quer fazer alguma coisa na sociedade, a gente tem que fazer em casa também. E às vezes não existe concordância dentro de casa, e a pessoa quer que vá para a empresa, vá para o trabalho, vá para a igreja, vá para a faculdade, para a escola. A outra significado é que existe uma associação que envolve também experiências na sua vivência. Ou seja, não é uma reunião de comunhão, é um relacionamento de comum ação. É um relacionamento comum, é um relacionamento diário, é viver. Existe comunhão quando existe vida na vida. Quando nós dois começamos a estar tão próximo em pensamentos, em um só, porque a base da unidade cristã, irmão, a base da unidade cristã está em Efésios, que é um só Senhor, um só batismo e um só Espírito. O Dr. Martin Lloyd Jones tem um livro muito bom sobre esse assunto, até aconselho você comprar, porque não existe unidade cristã se não existem essas três bases. Às vezes nós queremos que as pessoas obedeçam o princípio para obedecer, mas ela tem um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, crê no só batismo. Ela tem essas bases da fé, e a gente quer uma comunhão, sabe o quê? Almática, não bíblica, não de fundamentos e eterna. Certo? Nós temos que ser uma comunidade. Estou lendo um livro sobre esse assunto, e uma das coisas que ele fala muito, muito bem é sobre a comunidade terapêutica, né? O que a comunidade, o relacionamento pode causar a gente vivendo com outras pessoas, vivendo em comunidades. Outro significado de comunhão, essas referências eu tenho até aqui, depois posso disponibilizar do que eu falei aqui, tá bom? Que é a mesma palavra que você encontra em 1 Coríntios 1:9, 10, 16, 1 Coríntios 13, 13, Filipenses 2:1, 3:10 e 1 João 1, 3, 6, 10, 7. Eu não quero ler esses textos aqui, você depois pode pegar aí no grupo da igreja, a gente pode enviar o PDF aí. Segundo, relacionamentos que envolvem propósito e atividades comuns, ou seja, parceria. Vamos fazer isso juntos? Juntos, comunhão.
Eu concordo, você concorda? Pronto, fechou. Então temos o quê? Comunhão. Vamos fazer isso junto então. Eu acho legal eu e minha esposa, porque até as loucuras nós fazemos juntos. Eu já vi em momentos de aconselhamento, esses dias um pastor veio conversar comigo, e ele botou isso em xeque, né? Se a minha família concordava com isso que eu estava fazendo. Aí eu disse, pastor, eu queria que você tivesse a oportunidade de conversar com minhas 2 filhas. Porque aí você vai ver que ultrapassou o meu sentido, já ultrapassou o meu limite um pouquinho. Porque se eu penso em fazer algo, elas estão convictas de que vão fazer. É bem diferente de mim. Eu penso nos pormenores, elas têm total confiança de que isso vai acontecer. A gente tem um desafio aí, que a gente vai viajar, né? E elas não falam um dia sobre passagem. Não falam sobre um dia sobre... E eu perdendo o resto dos cabelos que eu tenho, e elas não falam um dia sobre isso. Pai, nós temos passagem. Pai, vai dar certo. Pai, a gente consegue. Pai, a gente... Não fala sobre isso. Por quê? Plena convicção. Plena convicção. Eu disse para esse pastor que estava me aconselhando, pastor, você precisa conversar com as minhas 2 filhas. Aí você vai ver se elas acreditam ou não. Se elas querem isso ou não. Se elas querem viver isso ou não. E algumas pessoas até perguntam para mim ou para Jô, você comunga, você compactua desse mesmo sentimento, dessa mesma coisa? Todas as nossas movimentações que nós fizemos foi em comum acordo. Por quê? Porque a gente entendia que Deus tinha algo para a família e não para uma pessoa só. Mas eu não quis impor sobre a minha esposa que ela tinha que fazer aquilo, porque eu estava obedecendo o meu chamado. Meu primeiro chamado é para estar com Deus. E depois cuidar da minha família. Depois eu vou lá e expresso isso no ministério. Vou estendendo isso para o ministério. Mas até as loucuras, nós somos muito parceiros, né, nessas coisas. Eu lembro que um dia que nós estávamos passando uma luta muito grande, eu disse, Jô, você quer voltar lá para o Ceará? Fica lá uns dias, deixa eu cuidando das coisas aqui. Na hora que eu estruturar aqui, dá uns meses aqui, aí você volta com as crianças, né? Um tempo era tudo criança ainda. Ela olhou para mim e disse, nós recebemos a mesma palavra e eu não vou arredar o pé daqui, né? Eu não vou tirar o pé daqui se você não for comigo. Vamos ficar juntos. É a mesma palavra, é o mesmo propósito. A gente passou por um bocado ruim, irmão. Eu nunca ouvi ela dizer, abrir a boca e dizer, eu vou embora e vou te deixar. Já são 21 anos de casado, já teve muitos motivos. Acho que até hoje ela tem. Mas, graças a Deus, Deus segurou. É uma operação de Deus também. A outra palavra é fraternidade, associação e comunidade. Comunhão, participação conjunta em relação. Ou seja, a parte que alguém tem participação naquilo. Então, comunhão é eu entender o que você carrega, é respeitar. Eu até separei essas palavras aqui, baseado no lar. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, 6 aí, por gentileza. Irmãos, eu não vou conseguir esgotar e nem trazer uma panorâmica sobre esse assunto para você. Eu vou colocar um tijolo aqui só, tá bom? Acho que no decorrer das mensagens, das outras mensagens aí, você vai construindo esse pensamento aí. Não dá para a gente falar tudo num dia só. Capítulo 3, versículo 7. Deixa eu corrigir aqui que eu coloquei outro. Capítulo 3, versículo 7. Diz assim, maridos, vós igualmente vivei a vida comum. A vida comum do lar. Com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiro da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Olha que interessante isso. As orações podem ser interrompidas? Sim. Se não existir vida comum no lar, se não tiver discernimento, se não tiver consideração, se não tiver dignidade,
Tem 3 coisas, irmãos, que eu acho importante num casamento, que reflete e expressa a comunhão. Primeiro é amor, que é o sacrifício em ver o bem-estar, a vida de outro, para a vida do outro. Esse é o amor, é você sacrificar para que o outro tenha vida. Foi o que Cristo fez. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Então amor é uma ação, expressou a ação com sacrifício, com vida. Isso é amor, reflete, traz comunhão no lar. A segunda é respeito. Sabe o que é respeito, irmão? A gente quer ter comunhão, tem que ter respeito. Respeito é considerar o que o outro representa. Eu acho um texto interessante de Efésios 5:21 que diz: sujeitai-vos uns aos outros. Porque submissão, na Bíblia, fala de respeito. Eu sei o que a Jéssica carrega, então eu me submeto a isso, ao que ela carrega. Eu entendo, ela entende o que eu carrego e eu me submeto a ela, se submete a isso. Isso é respeito. O Denis Silk, no livro dele, A Cultura da Honra, fala que honra é os 5 ministérios trabalharem respeitando o que o outro carrega. Eu acho muito interessante a perspectiva dele de 5 ministérios, totalmente diferente do que a gente vê em alguns lugares. Nessa subvalorização do apóstolo, ou do... Não, ele faz com que haja um respeito mútuo. E esse é o que tem que existir numa casa, um respeito. Porque se o homem não respeita a mulher, se a mulher não respeita o homem, eles não têm comunhão, aqui diz que as orações podem ser impedidas. E eu usando esse mesmo princípio para a igreja, acredito que seja o mesmo, né? Tem que existir também. A outra coisa que precisa existir é honra. O que é honra, irmão? Para que esteja comunhão tem que ter honra. Honra é dar o crédito do merecimento ao outro. É dar o crédito do merecimento ao outro. Você precisa ser retribuído por isso, porque você merece. Ah, mas ninguém é digno. Calma. Não fica aplicando as coisas assim, tudo que você vai ficar viajando na mão dessa, vai superinterpretar uns textos, subinterpretar e até, vou nem dizer a palavra que é meio pejorativa, com outros tipos de texto. Mas vai abusar extremamente do texto. Então, este é um princípio. Para que haja comunhão e respeito em um grupo, em uma comunidade, em uma casa, tem que existir amor, tem que existir honra e respeito mútuo, um pelo outro. Considerai-vos uns superior a vós mesmos. Eu vou considerar o outro superior a mim mesmo. Em Filipenses diz: considere o outro superior a você. Por quê? Porque tem coisas na vida dessa pessoa, tem coisas na vida dele que não tem na minha vida. Tem coisas que ele pode depositar sobre mim. Sabe o que é comunhão, irmãos? É entender a sua participação no corpo. É você estar conectado e entendendo o lado que você está. Eu sou essa partícula, eu sou esse membro, esse pedacinho do corpo. Então eu não posso querer ser mais. Por quê? Porque se cada um estiver bem ajustado no seu devido lugar, nós estamos o quê? Unidos. E fazendo a mesma coisa, apontando para o mesmo lugar. Eu fui fuçar, estou lendo 2 livros agora, o cara precisava de mais tempo. Mas eu já estava lendo um, estava na metade dele, e peguei o outro para ler, para entender a perspectiva que esses caras tinham, tanto teológica desse assunto, como também vivida por eles como pastores. E me constrangeu, irmãos, porque eu comecei a ver que o que mais me tratou foi o relacionamento com pessoas. O que mais nos trata, o que faz uma pessoa amadurecer? Tem gente que casa para ser feliz, está errado, você pode ser feliz solteiro. Não quer dizer que você era infeliz, depois casou, ficou feliz. Não, pelo contrário, né? Tem gente que está tão feliz, depois que casa, e vem a infelicidade, né? Mas o casamento, ele é para amadurecer, para começar a respeitar, a honrar, a sacrificar. Então, foi para isso que nós casamos. Nós casamos para amadurecer. E como é que a comunhão faz isso? A comunhão faz com que seja um ambiente terapêutico, que
os defeitos e as qualidades comecem a trabalhar nos defeitos e as qualidades do outro. Mas para isso tem que ter vivência. É o que a palavra diz, é vivência. Tem que conviver. Vai mais além do que às vezes se encontrar. Ou encontrar somente por um propósito único. É vida na vida. Ela brota. Ela traz alguns frutos com ela. Nós acreditamos no mesmo Deus, nas mesmas verdades, nos mesmos princípios, orarmos pelos mesmos propósitos, pensarmos nas coisas do alto juntos, não ter nada em comum. E isso é o fruto da comunhão. A comunhão, ela existe porque existem esses fundamentos, esses pilares, irmãos. Ah, eu vou ter um tempo de comunhão com o irmão. O que vocês vão fazer? Comer. Comer. É comunhão? Massa, que legal. Então, aí comigo um cara, pronto, tem uma comunhão. Então está mais o partir do pão, não? Será? Não está mais o partir do pão, não? Porque em nome da comunhão, dessa suposta comunhão, todo mundo só vive comendo. Ou não oram junto, não leem junto, não estudam junto. Então nós queremos uma comunhão que seja, vamos ter um tempo de comunhão nós dois? Vamos, aí vamos comer. Está mais para um tempo de glutonaria do que de comunhão, irmão. Porque o tempo de comunhão leva consigo também doutrina. O tempo de comunhão também leva o partir do pão, mas leva as orações também juntos. Porque nós temos um comum, uma causa comum. Nós temos a mesma causa, o mesmo projeto, o mesmo propósito, é o significado, a palavra, o significado da palavra comunhão, em alguns textos, é justamente esse, andando pelo mesmo propósito. Se eu e você temos o mesmo propósito, se caminhamos, apontamos para o mesmo lugar, nós estamos no mesmo caminho, nós temos comunhão, porque um propósito nos une, nos faz um propósito comum, andar para a mesma direção. Um propósito que é comum entre mim e você, em comum. Uma coisa nos faz apontar isso, nos faz conexão de comunhão. Mas para ser mais lapidado ainda, a melhor coisa é o convívio. A melhor coisa é o dia a dia. Por isso que o casamento, a família no lar, é o lugar de ter comunhão. Agora, se cada um tem o seu departamento, fica difícil de comungar. Porque tem interesses diferentes, aponta para lugares diferentes, tem doutrinas diferentes. Então, nós queremos expressar essa comunhão. O óleo tem que descer na nossa casa, irmão. Tem que ter o mesmo propósito. Eu queria falar sobre isso, porque eu sinto, né? Pelo menos eu presencio, vivo diariamente com a minha família. E a gente trabalha junto, a gente caminha junto, a gente ora junto, a gente lê muitas coisas juntos. E eu vejo que isso vai lapidando o dia a dia, o convívio com a minha família. Estava orando a Deus, perguntando o que eu poderia trazer como símbolo, ou uma tipologia, né, para que a gente pudesse aplicar na vida de igreja, na vida de comunidade. E o que me veio na cabeça era esse texto. Eu disse para Jô ontem, Jô, eu aceitei até ministrar, porque veio um texto, e veio tudo em um leque na minha cabeça. Porque a vida no lar, ela é um reflexo, irmão, da comunhão. Se a pessoa tem dificuldade de relacionamentos em casa, de conviver, de falar, de abrir o coração, certamente ela não vai conseguir em outro lugar. Então onde é a raiz do problema? Na casa, no lar. Mas eu não posso querer que de repente a pessoa comece a se tornar comunicativa, ou a pessoa comece a fazer coisas juntos. O que eu posso propor para essa pessoa é um caminhar. É nós começarmos a andar junto, ao ponto de fundir. Ao ponto, que também é outra palavra que significa, né? É o ponto de fundir, é o ponto de conectar e sermos comum. Estarmos em unidade. Isso, irmãos, me desculpe. A gente vai precisar fazer coisas juntos. Eu, a minha casa, você, sua casa, e nós como comunidade também. Nós como reino. Estou tão impactado com esse movimento que está acontecendo nessa cidade,
que esses dias eu conversando com os pastores, a gente se reúne toda quarta-feira para orar, para comer e para conversar sobre assuntos importantes do reino de Deus. E a gente fica de 7 horas da manhã, às vezes até meio-dia lá na base, uns 10, 12 pastores da cidade aqui. E esses dias eu fiquei muito impactado com a ação deles, quando eu disse para eles que Deus falou comigo, o que eu estava sentindo de Deus, e que a nossa equipe estava orando da base, e de repente veio na palavra. A gente não pensava em fazer conferência, a gente não pensava em fazer evento nenhum, porque a gente tá muito puxado lá, manhã, tarde e noite, e às vezes a gente não tem tempo para isso, né? Às vezes fica com pena da Nivinha, que a Nivinha ela estuda de manhã, vai para tarde para a base, quando é à noite tem aula lá na base, ela está lá. Quando eu chego em casa, às vezes meia-noite eu passo para beber uma água, ela está lá meditando ainda, chapada assim, não sei nem se ela está entendendo alguma coisa lá, deitado lá, meia deitado, meia sentado, quase dormindo, quase levantado, e eu vejo isso, está muito puxado, né? Então, eu estava pensando, conversando com eles lá e falando, compartilhando o coração. De repente eles disseram: nós vamos tirar o café de pastores do dia, porque o evento, a conferência vai ser no dia do café de pastores, nós vamos mudar, para que possamos estar juntos nisso. Por quê? Porque eu levei a palavra de Deus e compartilhei a palavra com eles. Nós estávamos comendo, estávamos orando, estávamos compartilhando a palavra, e de repente eles entenderam assim: eu quero ser eu quero fazer parte. E é interessante que a gente chamou algumas pessoas para ministrar, e eles foram o primeiro a fazer a inscrição, os que vão pregar. Os pastores que vão pregar foram os primeiros a fazer a inscrição e mandaram a oferta deles, a maior. Eles disseram: nós queremos comungar disso aí, nós queremos estar junto disso aí. E eu estou me reunindo depois disso com eles diariamente, com um ou com o outro, na igreja deles, conversando com eles. E eles têm dito: cara, nós estamos com uma expectativa muito grande. Todo dia, 7 horas da manhã, a igreja aqui da Hebron está orando pelo evento, agora pela conferência. Aí o outro lá: olha, nós estamos orando na sala de oração, na comunidade, no sábado vai orar pela conferência. Os outros grupos, 242 lá da Eterna Aliança, orando pela conferência. Cara, comecei a ver o movimento. O Mike da Base de Expressão ligou para mim e disse: cara, nós vamos estar fazendo um turno aqui, vamos estar orando por isso. Todo mundo apontando para o mesmo lugar, entendendo que nós somos uma igreja na cidade. Às vezes nós queremos viver isso como comunidade, muito bom, mas precisamos também viver como igreja da cidade, igreja também católica. Ixi, agora me assustou. Vou traduzir a palavra católica para você. A igreja mundial, tá bom? Não aquela que tem o dedo de Deus, é a que tem o resto do corpo todo. Nós temos que ter comunhão com a noiva, irmão. Nós temos que ter, o que é que a noiva está fazendo, onde a noiva está indo, o que é que a igreja está fazendo, qual o caminho que a igreja está tomando, o que Deus está fazendo através da sua igreja na terra. E nós temos que estar unidos nesse propósito. Esses caras constrangeram o meu coração esses dias, porque eu vi eles abrindo mão de um programa para que pudesse fazer algo junto. E um disse assim: então vai cobrar. Eu disse: vai ter uma oferta lá. O outro chegou e disse: não, pode cobrar aí, a gente vai levantar uma oferta lá também para missões. Aí eu comecei a olhar, deixei eles falando, irmão. Eu comecei a ver coisas ali que estavam no meu coração, mas eu não queria falar para eles, mas que estavam no coração deles também. E eles estão mais empolgados do que eu. Teve um que disse assim: eu creio que é só o primeiro ano, vamos ter vários anos aí da conferência, despertar. Eu disse: amém, eu creio também. Eu creio porque ele crê, porque ele se envolveu, está orando todo dia por isso. Sabe o que é que traz muita comunhão? Um propósito. Aqui diz um propósito. Propósito e atividades comuns. Ou seja, para onde nós estamos indo? O que traz comunhão na minha casa, na minha família, é a gente apontar um destino para eles. E eles têm um propósito em comum. Nós temos um propósito em comum. Os meus filhos sabem, minha esposa sabe para onde nós vamos. E isso tem nos feito passar por muitas coisas para permanecer juntos para esse mesmo destino. Quero dar alguns conselhos aqui, que vai ser importante para a família no lar, para a comunhão no lar. A instrução da palavra, ela é essencial.
Sabe o que a gente fez muito tempo, muito junto? Muito mesmo lá em casa. Pegava a Bíblia, vamos ler junto, vamos ler juntos. E a briga não era para não ler. A briga era para quem lê um versículo do outro. A gente começou a ler por coluna. E às vezes deixa eu terminar esse daqui. Não, mas já é a minha parte. Nós estamos agora num propósito lá, como família de 40 dias. Pelo mesmo propósito, apontando para o mesmo lugar. Nós oramos juntos, 6 horas da manhã, apontando para as mesmas coisas. Pegamos muito livro de avivamento e lemos sobre casa de oração, sobre avivamento. Lemos com os meninos. E isso começou a ter o mesmo sentimento envolvendo todos os corações lá em casa. Hoje você conversa, a Lívia, esses dias o pessoal lá de Curitiba mandando mensagem para ela pregar. Eu disse, poxa, antigamente era eu, né? Agora é a Lívia. Aí o outro vai dar aula, eu quero que a Lívia dê a aula. Eu disse, poxa vida, cara, que negócio é esse? Era eu aqui. Mas eu fico feliz, porque se eu estou fazendo isso, eles estão fazendo comigo. Se ela está fazendo, eu estou fazendo com ela. O reino de Deus tem uma comunhão, irmãos, representada pelo Pai, do Filho e o Espírito Santo. E quando ele faz uma coisa, ele diz, eu só faço o que eu vejo meu Pai fazendo. Façamos, é junto, senso de propósito, para que haja um comum propósito entre todos. Um propósito em comum, que todo mundo abrace isso. Então o Pai, o Filho e o Espírito fazem a mesma coisa, porque eles têm comunhão plena, perfeita, vivem em plenitude, realmente. E nós como família, como igreja, como noiva de Cristo na terra, temos que ter. Eu lembro do Conde Zinzendorf, que viu uma igreja, outra igreja dentro da sua fazenda, os caras brigavam. Eles brigavam dentro da própria fazenda. Ele fez um tratado lá e disse, olha, eu quero respeito, fez lá um contrato, eles assinaram e começaram a ter comunhão, relacionamento. Começou um turno de oração que demorou 100 anos, passou mais 100 anos, 24 horas, 100 anos orando, irmão. E um só propósito eles tinham, um propósito juntos, algo em comum entre eles, que quando você conversava com um, via que o outro tinha o mesmo pensamento, o outro tinha o mesmo pensamento, que o outro tinha o mesmo pensamento, que é isso? Doutrina, oração, partir do pão, que um tinha necessidade, o outro também não tinha necessidade, o outro não tinha necessidade, são pilares importantes para o crescimento. Quando esses pilares eram respeitados, honrados, e eles eram manifesto, a igreja começava a crescer. Jesus disse o quê? Eles vão crer, se vocês forem um, João 17, assim como eu e o Pai somos um. Então existe coisas que precisam ser quebradas às vezes, nas nossas casas. Esse dia eu estava conversando com a Jo, e ela diz, amor, eu não queria fazer isso, tal coisa. Eu disse, então, não vou fazer. Ela disse, não, mas tem que fazer. Eu disse, não tem que fazer. Não quero que você faça assim. Eu quero que a gente faça entendendo a mesma coisa, apontando para o mesmo lugar. Aí tem que fazer, você vai ter que fazer, se submeter aí, sem entender, sem amar como eu estou amando, sem olhar para o que eu estou olhando. Não, e eu não culpo ela por isso. O que eu vou fazer agora é transvisionar, para que ela possa entender. E eu tomei a decisão, não vou fazer isso, enquanto minha esposa não entender. Quando a gente começou a base missionária, sempre foi um desejo, algo que estava no meu coração. Mas um dia foi ela que se levantou e disse assim, está na hora de nós sairmos desse lugar. O pastor Leite tinha dado até um sonho, mandado para mim, uma mensagem. E ela disse, está na hora da gente sair desse lugar e colocar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Ir para outro lugar. Então vamos. E foi aonde, porque existiu como um acordo. Eu lembro que muitas vezes eu e ela nos reunimos para orar pelo mesmo propósito. E às vezes orando pela mesma coisa, alguma coisa, querendo ouvir a Deus. Chegou o dia de eu e a Jo estar orando aqui. Eu disse, Jo, vamos fazer os princípios de intercessão até ouvir a voz de Deus. Aí ela disse, tá bom. Quando a gente começa a orar, espera, silencia,
Tu ouviu alguma coisa? Não, eu também não. Então vamos mais um pouquinho. E ficamos. E teve dias, irmão, dias que aconteceu da gente receber o mesmo versículo. A Bíblia tem 1189 capítulos, irmão. Nós recebemos o mesmo versículo. Versículo, o mesmo. Porque Deus via dois corações ligados, num só, apontando para um só lugar. Para que as vossas orações não sejam impedidas. Sabe como é que elas são impedidas? Quando não há conexão. Quando não há comunhão de propósito. Quando não há concordância de propósito. As orações são impedidas. E às vezes nós temos problema na nossa casa, problema na família. Não entende por quê? É porque estão andando em destinos diferentes, não tem comunhão, não tem relacionamento, não tem vida, não tem dia a dia, só as contas do dia 5, só os boletos para pagar, e isso, só as obrigações não são comunhão. Tem um lazer também. Esses dias minha esposa quase me atropela quando eu assisti um episódio a mais do que ela, só tem 12 episódios. Quando eu disse, ela, Rafael, tu assistiu o outro episódio já? Eu disse, já. Aí ela disse, quebrou tudo. Nós tínhamos uma sequência, devagar, assistindo um por um, né? Às vezes assistimos até mais 2 no dia. É uma sobre a Segunda Guerra Mundial. E de repente eu vi que trouxe um mal-estar. E esses dias o Levi, eu estava no carro com o Levi, coisa feia, hein, pai? Eu disse, o que foi, Levi? Pensava que tinha ultrapassado a previdencial, fez alguma coisa no carro, ele assistiu um episódio sem minha mãe, hein? O que é isso, cara? Tu lembrou disso agora? Porque essa pegada, irmão, juntos, faz nos chegar a algum lugar. Sabe o que é que diz em Amós 3:3? Claro que esse texto não está literalmente, é um princípio que Amós quer ensinar sobre unidade. Ele está usando alguns exemplos no texto, para falar se Deus ia fazer alguma coisa sem antes revelar o profeta. E para chegar, ele deu alguns exemplos, e um dos exemplos que ele deu foi: andarão 2 juntos, se não tiver concordância? Então, uma das coisas que precisa existir, a palavra concordar, ela brota da palavra comunhão. A concordância gera resultados positivos, ela liga coisas na terra. A concordância, irmãos, eu não tenho medo de fazer muitas coisas na minha vida quando a minha esposa concorda comigo, porque eu sei que se der errado não vai ter ninguém assim, foi você que queria, não foi você que queria, não, nós façamos, é junto. Quando terminarmos essa obra, vamos dizer, olha aí que coisa boa que nós fizemos. Eu não posso dizer que meus 3 filhos é dela, ou é meu, foi em concordância, foi em comum acordo. Claro que eu acho que do meu lado tinha mais vontade, mas estava de acordo, e chegamos ao fruto. O pastor Ney falou aqui, porque fidelidade, ele gera fertilidade, concordância começa a produzir frutos, discordância começa a despedaçar as coisas começam a ser destruídas, desmoronar, porque não há conexão. A Amanda é arquiteta, né, Amanda? Arquiteta, Amanda é um bocado de coisa também, é turista, arquiteta. E a Amanda, no dia desse, ela mandou um negócio que ela está fazendo lá. Ela não, a inteligência artificial, ela disse que ela está fazendo, mas tudo bem. Vamos dizer que a Amanda estava fazendo. E eu vi que tinha treliças, tinha conexões para que haja estrutura, né, Amanda? Para que tenha algo sólido sendo construído, precisa de estrutura. É uma coisa amarrando a outra, segurando a outra. Nós queremos ter comunhão? Para com esse negócio de comunhão, só comer, irmão. Essa é a parte do partir do pão, irmão. Ou a expressão da comunhão. A comunhão fala de propósito também. Fala de comunidade. Aí nós tivemos uma célula, um pequeno grupo, um GDA, depois tivemos um tempo de comunhão. Não, cara, começou a comunhão no começo, porque teve oração? Teve. Teve palavra? Teve. Comunhão, cara. Tudo isso é expressão da comunhão.
É o que fez vocês realmente. Sabe o que uniu vocês para ler a mesma palavra? E orar a mesma coisa, pensar na mesma coisa, comer a mesma coisa? Foi o Espírito que promoveu tudo isso. Então isso existiu. E tudo isso é comunhão também. Nós temos algo em comum aqui? Temos. O que é que nós temos em comum aqui? Um só Senhor. Um só Deus. Um só Espírito. Um só batismo. Isso nos faz ter comunhão. Agora, se nós queremos laços, vínculos e tratamento profundo, aí é convívio. Que vai mais além do que um programa de um culto. Mas também é comunhão. Um pouco mais genérica, mas é comunhão. Porque tem oração e daqui a pouco tem partir do pão. Pelas pizzas que eu vi ali, eu acho que vai ter partir do pão. É pago o partir do pão, mas vai ter. Porque nós estamos pegando o nosso dinheiro, comprando também para um propósito. Então nós estamos juntos nesse negócio. Quando eu compro um lanche, quando eu invisto em alguma coisa aqui, eu também estou junto. E isso também faz parte da comunhão. Mas o relacionamento, ele é muito mais forte. Você quer transferir um propósito para alguém? Doutrine, converse, coma junto, viva. Eu tenho procurado fazer isso, irmão, com a minha família e com as pessoas da base, que a gente convive diariamente com as pessoas ali, todo dia, desde 6 da manhã até, a maioria das vezes, alguns dias na semana, até 10h30 da noite. É segunda e terça, nós estamos até 10h30 da noite. E esse convívio diário, hoje, há 6 meses atrás, eu não poderia dizer para vocês nem do que o Alessandro não gosta. A Rafa, o Eide, a Cris. Hoje eu posso dizer para vocês. Quando você for conversar com o Alessandro, eu vou dizer para você. Você marcou alguma coisa com o Alessandro? Marcou. Primeira coisa que tem que fazer, chegue no horário. Que o Alessandro quer no horário. Você quer agradar o coração dele, chegue no horário. Ah, eu quero ter um relacionamento com a Rafa. Para você agradar a Rafa, leve comida. Você agradar o coração. Então, isso veio por quê? Por causa do convívio. Do relacionamento. Então, o relacionamento não faz. Agora, sabe o que esse relacionamento está fazendo? Eu entender qual é o propósito de Deus para a vida deles também, ele entendeu na minha vida. Sabe o que a comunhão causa? Um contribui para que o outro complete a carreira. Não eu complete minha carreira. Alessandro, constrói meu sonho, o meu projeto. Vamos construir os sonhos que Deus tem para a gente como corpo de Cristo. Nós conversamos, eu e minha esposa estamos orando e tomamos uma decisão em Deus. De que se nós estamos, eles estão tão malucos, o pessoal da base, que eu estou preocupado. Que quando só era eu que era o maluco, era melhor. Mas quando eu vejo pessoas fazendo loucuras maiores do que as minhas, eu começo a me assustar. Que esses dias eu disse para a Jojo, prioridade é essas pessoas irem. Se o visto for para elas, se o dinheiro vier, vamos investir para que isso, porque é o mesmo propósito, Jô. É o mesmo sonho. É o mesmo lugar, é a mesma motivação, eu estou vendo. É o mesmo sentimento. Então, se a pessoa está fazendo, nós também estamos fazendo. E eu estou muito em paz. Hoje eu falei com uma pessoa lá do País de Gales, eu disse, eu estou muito em paz com isso. Porque quando você faz algo, irmão, e está em comunhão com aquela pessoa, você pode ter certeza que aquela pessoa está fazendo e vai receber galardão pelaquilo também. Se a irmã Elmi, junto com a sua equipe aí de xiitas, das irmãs do coque, que não usa coque, muito, né? Mas são as irmãs do coque, vai para o hospital evangelizar. Se eu estou orando, eu estou tendo comunhão. Se eu estou me envolvendo, como é que foi, irmã Elmi? Foi bênção? Que tremendo. Isso também faz parte das nossas orações. Como uma causa que nós temos aqui em comum para vencer uma enfermidade. Hoje nós temos aqui uma causa em comum. E isso nos faz ter comunhão, porque nós temos um só propósito. Nós choramos pela mesma coisa, queremos ver um grande milagre acontecendo. Então isso causa comunhão. Essas causas nos trazem comunhão. Nós precisamos entender o sentido de comunhão na sua integralidade, para que a gente seja responsável e não abusivo com esse termo.
para que a gente não seja exigente com Ele e faça apenas em nome de uma promoção, ou em nome achando que isso vai vir de um comportamento humano, uma mudança. Isso vai vir de uma ação do Espírito. Vem de uma ação do Espírito. O Espírito Santo vai nos conduzir para este lugar. O Espírito é o Rei. Na verdade, Jesus é o Rei. O Espírito é que move a gente a adorar o Rei da igreja. O Espírito Santo vai promover coisas aqui que não vai olhar para a mesma direção. Nós queremos ganhar Ponta Grossa para Jesus. Mesmo propósito. Queremos ir para as nações. Mesmo propósito. Porque esses princípios aqui, que foram extraídos, fala de um livro. Tem um livro que se chama Igreja com Propósito. Com propósito. Então nós temos um propósito para Jesus. Nós apontamos para o mesmo lugar, para o mesmo Deus, para o mesmo Senhor. Então isso nos traz comunhão. Amém? Amém? Abra aí em Atos 2, vou já terminar. 42, 44. Não estava vendo a hora, irmão, desculpa. Você quer ir para casa, ficar abraçadinho. Quero ler o texto que a gente fez alusão aqui, citação dele. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. O que provocava isso? Agora abra 4:32 de Atos. Diz assim: da multidão dos que creram, era o coração e a alma. A multidão, o coração era um só, a alma era uma só. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era o quê? Comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor, e em todos eles havia abundante graça. Todos eles, irmão, pois nenhum necessitado havia entre eles. Portanto, os que possuíam terra ou casa, vendendo-a, traziam os valores correspondentes. Esses dias um dos caras da base disse: estou vendendo minha casa. Eu disse: para quê? Para a gente comprar as passagens. Você é doido. Não fala negócio desse não, cara. Guarda teu coração, guarda tua casa, guarda teu dinheiro. O outro vende a moto. Eu disse: meu Deus, vou vender meu carro. Já falei, tinha falado com o nosso irmão aqui. Eu disse: cara, vou vender o carro. Então, não é igual, vamos colocar nos pés dos apóstolos. Não é eu vou dar a mesma quantidade para cada um. Eu vou dar, o que o texto diz, era dar segundo a necessidade de cada um. Mas o propósito era o mesmo, o sonho era o mesmo, o lugar era o mesmo. Queridos, era comum entre eles isso, esse coração e esse sentimento. Eu queria orar por nós hoje. Quem está com a sua família aí, orar com a sua família. E que está, estou sozinho, eu vim só. Você vai se unir à família de Cristo, onde também precisa ter comunhão, respeito, honra e amor. Onde precisa entender, apontar para a mesma direção. Tem um propósito comum. Vamos ficar de pé?